A cultura e o povo de Deus. Qual é a nossa cultura? Nós, como povo de Deus, com certeza temos uma cultura. Qual é? Será esta que rege este mundo? Ou será que somos diferentes, separados? Ou será que nós temos algo de Deus para a nossa existência que precisa marcar também a sociedade? Queridos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nos fala a palavra: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias. Senhor, nós queremos clamar que Tu venhas falar conosco, nos dá a direção da palavra, Pai, para que saiamos daqui preparados para enfrentarmos todas as adversidades que surgem no nosso dia a dia. Prepara-nos, ó Deus, fala conosco, ó Espírito. Este é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que é cultura? Cultura é a soma de todas as realizações humanas, no campo espiritual, intelectual, material, enfim, em todas as áreas. A soma de todas essas coisas chama-se cultura. E nós temos visto, irmãos, que a cultura do povo de Deus, aquela que nos é dada pelo Senhor, a visão de Deus para a nossa cultura, como servos, como homens, mulheres, como vidas consagradas, é necessário que tenha a Bíblia como parâmetro. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dali puxarmos os ensinamentos e colocarmos em prática, haja vista que estamos nesse mundo, mas não para viver segundo este mundo. Estamos aqui de passagem, haja vista que a nossa pátria é a celestial. Portanto, amados, quando nós observamos a Bíblia, observamos os ensinamentos da palavra de Deus, é possível vivermos segundo a vontade do Senhor e sermos fiéis ao Todo-Poderoso. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Ouça o que diz: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E é isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amados, as pessoas vivem de qualquer jeito porque querem. Mas, se observarem o que diz a palavra do Eterno, certamente terão uma vida, terão uma existência segundo aquilo que Deus quer. E nós precisamos observar os preceitos, os princípios da palavra no nosso dia a dia, para que o nome santo do Senhor seja honrado e seja glorificado. É necessário entendermos, irmãos, que tudo quanto façamos, tudo, tem que ser para a honra e para a glória do Senhor. E isso é muito profundo, porque se tudo é em todas as áreas, é dentro da sua casa, no seu trabalho, no secreto, no teu secreto, enfim, em todas as situações, todas as coisas, para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Haja vista que Ele é o centro. Salmo capítulo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém, amados? Esta é a visão de Deus para a nossa vida. Eu tenho que entender esta realidade e colocá-la em prática no nosso dia a dia, no meu dia a dia. Nós não podemos achar que não serve desta forma. Eu posso partir para um caminho alternativo, eu posso agir de forma diferente porque Deus entende, porque assim é melhor, desse jeito talvez seja mais conveniente. Não existe isso. Deus não quer conveniência para nós. Deus quer que nós obedeçamos a Ele acima de todas as coisas e que em todas as ações possam ver Cristo Jesus na nossa existência. Ainda 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Veja como nós somos chamados a atenção. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Irmãos, essa é uma introdução importante para a nossa vida. A partir desses 3 textos, é possível entender que a nossa forma de viver
precisa ser diferente. Nós não podemos viver segundo vive o mundo. Estamos no mundo, mas nós não podemos fazer uso daquilo que esse mundo oferece, desde que seja contrário aos princípios de Deus. Nós temos que pautar a nossa vida na palavra e, desta forma, construirmos, irmãos, uma cultura que seja agradável ao Senhor. Esta é a vontade de Deus, este é o princípio do Senhor para a nossa vida e temos que colocá-la em prática, porque nosso dever é agradar ao Senhor. Nós não estamos aqui para a autossatisfação. Amém? Se alguém acha que está aqui para a autossatisfação, enganou-se. Você não está aqui para a sua autossatisfação. Eu quero estar aqui para curtir o mundo, para satisfazer-me. Não, você está aqui para curtir Deus, satisfazer Deus, viver para Deus, ser de Deus. Todas as suas ações para o eterno e tudo quanto você tem para o Senhor. Esta que é a visão do eterno, essa que é a visão de Deus para a nossa vida. E, portanto, amados, temos que entender e permitir que a vontade do Senhor se estabeleça em nosso coração. Haja vista que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja, irmãos, é até redundante aquilo que o Senhor fala. Ou seja, não deixa margens, não deixa brechas para que você ache que seja diferente ou para que as pessoas achem que seja diferente. O Senhor, Ele é taxativo naquilo que Ele deseja para a nossa vida. Amém, igreja? A nossa cultura é satisfazer a vontade do Senhor, é viver para Deus, é agradar o Mestre, é louvar e adorar, é ter uma vida de comunhão verdadeira com o nosso Pai eterno. Primeiro aspecto da nossa cultura, a cultura original. Esta é a cultura que nós precisamos carregar na nossa vida. Mas qual é a cultura original? É aquela que foi instituída por Deus ainda lá no Éden. Já pensou, irmãos, se Adão e Eva não tivessem pecado? E vale ressaltar que o pecado não foi relações íntimas, relações sexuais. O pecado de Adão e Eva foi a desobediência à ordem do Senhor. Não coma do fruto. O capeta soprou, legal, não sei o que, vai. Eva achou legal, foi lá e comeu. Levou para Adão, que deveria ter rejeitado, não rejeitou, comeu também. E estamos aí nesse barco que afunda dia após dia. Consequência do pecado original. Mas o preceito do Senhor, o princípio de Deus, a vontade do Eterno, era que vivêssemos de forma santa. No entanto, o Senhor deu-nos o livre-arbítrio para que nós possamos escolher o que queremos sobre a face da terra. Adão e Eva escolheram desobedecer. E os males alcançou toda a humanidade e chegou até nós. Salmo capítulo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Oh, glórias! Veja, irmãos, o salmista fala com propriedade. Ao Senhor pertence a terra. O interessante é que há um resgate para a nossa vida. Um resgate. O homem errou, nascemos no pecado, porém Jesus veio para que houvesse um resgate ao estado original. Hoje é possível viver em santidade? Sim, totalmente possível. O que é viver em santidade? É viver separado do pecado, voltado exclusivamente para Cristo Jesus. Vamos pecar, vamos errar, vamos tropeçar? Certamente. O Senhor já previu isto para cada um de nós, mas Ele disse que aquele que errar, aquele que pecar, que não guarde o pecado, mas que o confesse. E assim, amados, o Senhor nos purifica e nos santifica, nos dando uma nova vida para a honra e para a glória dEle. Se o homem houvesse preservado os preceitos do Senhor, a vontade do Eterno, certamente, irmãos, a nossa cultura não seria doente, não seria essa cultura louca que nós vemos por aí, mas tudo seria no lugar agradável, perfeito, e o Senhor seria honrado e glorificado em todas essas coisas. A cultura, irmãos, ela seria na nossa vida uma extensão da vontade de Deus, da presença do Senhor, da natureza de Deus na nossa vida. No entanto, a queda
destruiu esta comunhão original. Mas não justifique os teus atos em Adão. Nós temos que justificar os nossos atos em Cristo Jesus. E Ele chamou-nos para uma vida nova. Que você viva essa vida nova para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas, queridos, o fato do pecado entrar no meio da humanidade, nós vimos que houve uma deturpação completa. Todas as coisas perderam o rumo, o foco. E hoje é comum nós vermos no meio da nossa sociedade, que infelizmente é uma sociedade sofrida, uma sociedade doente, carente de Deus. É possível nós vermos algumas situações, algumas culturas que tornaram-se comuns. Pecaminosas, porém comuns. Elas conseguiram, irmãos, encontrar lugar na vida do homem, encontrar lugar na nossa vida muitas vezes. E, por não estarmos atentos aos preceitos de Deus, nós as assimilamos e achamos normal. E uma dessas culturas, inclusive terrível, é a cultura do homicídio. O que é a cultura do homicídio? Ela tem origem ainda lá no Éden. Ainda lá no Éden, quando o pecado entrou no meio da humanidade e o homem tornou-se homicida. Gênesis capítulo 4, versículo 23. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. O texto, se você não leu o contexto, aparentemente não fala muita coisa. Fala de Lameque, que matou 2 pessoas, só que ele passa essa situação para suas esposas como se fosse um ato de glória. Um ato de glória. E esse mesmo sentimento, irmãos, que Lameque tinha naqueles dias, nós vemos que adentrou a nossa sociedade. Hoje nós temos visto na televisão que as pessoas falam, tem que matar mesmo. Não é assim? Pegam um bandido, pegam um ladrão, alguém que cometeu um crime, tem que matar. Tem que matar. Alguns mais afoitos vão e matam realmente. E matam. Estão aí pedindo pena de morte, pena de morte, pena de morte. Amados, a morte tornou-se comum, tornou-se banal. Dia desses eu estava vendo um programa, ele é passado em rede nacional, e o apresentador enaltece a morte de bandidos. E faz uma festa, e canta, e grita, e pula. E fala, é o CPF que foi cancelado, e faz uma festa. Mas essa é a cultura, irmãos. É a cultura do homicídio. Essa cultura também é comum a nós. Se nós pegarmos os cristãos do Brasil e perguntarmos quem é a favor da pena de morte. Se eu perguntar aqui dentro quem é a favor da pena de morte, provavelmente alguém há de falar, eu sou a favor da pena de morte. Porque o homicídio tornou-se solução. Mas pena de morte não é homicídio? Claro que é. Alguém vai ter que matar alguém. Queira ou não queira. Alguém tornar-se-á homicídio, mesmo que esteja amparado pela lei, amparado pelo Estado. Mas o carrasco, esse, com certeza será sempre um homicida. Mas veja, irmãos, as pessoas hoje apoiam a pena de morte, pedem a pena de morte. Mas se nós olharmos para Cristo e olharmos para a palavra, será que de fato é isto que Deus quer? Será que esta é a visão para a humanidade? Jesus morreu por quem, irmãos? Por nós, não é? Por nós. Morreu por esta sociedade doente, pelos bandidos, por aqueles que cometem todo tipo de barbaridade, de barbárie, vai por aí. Foi por esses que Jesus morreu. O pecado deles não é diferente do nosso pecado, que talvez aos olhos da sociedade sejam aceitáveis. Qual o teu pecado? A mentira? Enfim, é difícil falarmos qual é o pecado. Estes pecados aos olhos da sociedade são aceitáveis, legal, sem problema. Mas quando fala, porque alguém matou alguém, etc., avoluma-se. E as pessoas ficam enfurecidas e querem pagar com a mesma moeda.
Mas não é desta forma, amados. Não é assim que o Senhor quer para as nossas almas. A cultura do homicídio não faz parte da vida daqueles que amam a Cristo Jesus. Ah, pastor, é porque não foi o teu familiar que passou nas mãos ou pelas mãos do bandido. Não foi o teu familiar. Sim, não foi meu familiar. Mas não importa. Nós não podemos olhar por esse aspecto. Nós temos que olhar com a visão de Cristo Jesus. Olhar é com os olhos do Senhor. E não é esta cultura que Deus quer, porque Ele mandou nos amar o próximo. E se fosse para amar os santos, seria diferente. Quem são os nossos próximos? Misericórdia. Não é assim, gente? Nós temos que tirar da cabeça essa ideia da cultura do homicídio. Inclusive, entra nesse quesito o aborto. Não é? Nós temos visto, irmãos, que as pessoas estão tão familiarizadas com esta cultura que pedem por aí a legalização do aborto. Ah, é o aborto é a solução, o aborto é a solução. A solução é preparar-se antes. Prepare antes. Já que queres cometer o pecado, prepare antes. Mas nós não podemos justificar, irmãos, com a morte, um ato inconsequente do ser humano. Ah, pastor, mas a vida só passa a existência depois de tantos meses. A Bíblia diz diferente. A palavra fala que a partir do momento, irmãos, da concepção, já é gerada uma vida. Os hormônios são liberados no corpo da mulher, dando indicação que existe uma vida. E é esta vida que as pessoas dizem que não existe. Queridos, nós somos servos do Senhor e a nossa visão é outra. Outro aspecto, a eutanásia. Essa não é tão comum, mas a eutanásia, a pessoa está no estado terminal, desliga os aparelhos, dá um medicamento para encurtar a vida. Irmãos, nós precisamos entender que a vida pertence ao Senhor e temos que viver segundo a vontade do Eterno. Amém? A cultura original, se estivéssemos ainda vivendo conforme a vontade do Eterno, a vontade que se manifestou lá no Jardim do Éden, certamente não teríamos todos esses males na vida da gente. A cultura do erotismo. Meu Deus amado, isso aqui é terrível, irmãos. Colossenses capítulo 3, versículo 5, ouça o que diz. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Queridos, outro aspecto que tem dominado a nossa vida, quando eu falo a nossa vida, a vida do cristão de modo geral, é o erotismo. Nós estamos tão dominados por essa cultura que corre-se o risco de uma irmã ir para a praia de fio dental e achar normal. Ah, pastor, mas o que é que tem? Eis o grande problema. O que é que tem? Ou seja, tudo é normal. Amados, cá para nós. Um fio dental e uma mulher pelada não tem diferença nenhuma. Me desculpe. Não tem, gente. Você leva no Photoshop e emenda aquilo lá, acabou tudo. Não tem diferença. Mas estamos tão habituados com a indecência, com a lascívia, com essas paixões loucas da carne, que vemos todas as coisas com naturalidade. A cultura do homicídio você vê com naturalidade. A cultura do erotismo você vê com naturalidade. E pior, as nossas criancinhas, pequenininhas, 1 ano, 2 anos de idade, todas erotizadas. Já notou isso? Porque uma criança tem que usar um micro short, tem que usar um top, mostrando a barriga, mostrando o umbigo, mostrando as perninhas. Gente do céu. E só acha dessa forma. As roupas hoje são assim. É difícil. Lá em casa a Tenilza tem o maior problema para comprar roupa para a Elisa. E as mães acham normal.
E aparece por aí os pedófilos da vida, loucos, desenfreados. Uma coisa puxa a outra. Temos que ter o pudor, e o pudor precisa ser inserido na educação dos nossos filhos. É preciso muito cuidado. Oh, meu Deus! Nós temos que ter cuidado, irmãos. É preciso muito cuidado, amados. Nós estamos nos aproximando da festa da carne. A festa da carne é o carnaval. Quantas loucuras em nome do erotismo. Quantas pessoas, em nome da lascívia, da indecência, farão coisas mais absurdas, impronunciáveis. Tudo isso, irmãos, está plantado dentro da cultura da sociedade, plantado dentro da mente da sociedade. E tudo tornou-se muito normal, e nós que falamos contra isso, tornamo-nos anormais. Alguns vão de ver posteriormente essa palavra na internet, e vão me chamar de santarrão. Oh, aquele pastor ali, aquele pastor é tradicional. Aquele pastor, enfim, vão me nomear de muitas formas. Por quê, irmãos? Porque o que está regendo a vida das pessoas é este mundo. Mas vamos à frente um pouquinho. Veja, e você há de talvez identificar-se com algumas situações. A pornografia. Maldita pornografia. Queridos, a pornografia está mais presente na nossa vida. Quando eu falo nossa vida, é na vida do ser humano. Meio que no geral mesmo. A pornografia está extremamente presente na vida do ser humano. Quando você, por exemplo, deixe-me citar alguns exemplos. Assiste uma novela. Você sabe o que é que levanta a moral de novela? Pornografia. A novela vai mal, cambaleando, vai mal, ruim. Oh, umas cenas pornográficas. Leiam sobre isso e vocês vão ver que é uma realidade. A pornografia, irmãos, ela está presente dentro da nossa casa. Nas novelas, nos filmes. Você está assistindo um filme legalzinho, oh, que legal, não sei o que, daqui a pouco, pá! Aparece ali uma cena de relações íntimas, às vezes explícita. Se não é explícita, dá a entender todas as coisas. Mas o filme não tem essa conotação. Mas o capeta sabe que aquilo é importante. E ele quer que seja visto como normal. Queridos, a pornografia é terrível. Ela está presente nas revistas. Está presente nas publicidades. Um comercial de carro tem que ter uma mulher pelada, de fio dental e de salto alto para vender carro. Para vender sabonete, tem que ter uma mulher pelada. Para vender cebola, tem que ter uma mulher pelada, empurrando um carrinho, e vai por aí. Pornografia, irmãos. Pornografia. E nós vemos e achamos normal, porque a nossa cultura é essa. Porque esta é a cultura da humanidade, é a cultura do homem. Nós temos visto que todas as coisas, nesses últimos tempos, estão sendo criadas com conotações sexuais. É preciso muito cuidado. Mas o que fazer, pastor? O que fazer? O que fazer? Que resposta difícil. É difícil, irmãos. Mas você tem que vigiar e não deixar que essas coisas sejam normais na tua vida. Vamos lá. Cybersexo. O que é o cybersexo? Está aí dentro da casa de todo mundo. Com o advento da internet, amados, misericórdia. Todas as coisas perderam porteiras. Tudo tornou-se extremamente fácil. É você o smartphone, é você um computador, é você no quarto, é você no banheiro, é você no lugar mínimo. Não precisa estar no lugar amplo. E ali você pode ter conversas eróticas, você pode visualizar situações vergonhosas. Tudo isso tornou-se extremamente comum. Extremamente comum. Infelizmente, extremamente comum. Sexo por telefone. Isso aqui já está um pouco em desuso, mas ainda existe.
Mas houve uma época que passavam os comerciais na televisão, isso 20 anos atrás, talvez, 10 anos atrás, alguma coisa assim, algum tempo atrás. Você tinha os canais de parabólica e passavam os programas em que tinha umas mulheres fazendo caras e bocas e liga para mim. Vocês lembram desses comerciais? Liga para mim. Claro que era uma forma de tirar dinheiro do camarada, mas ficava lá do outro lado, uma mulher, ou um homem com voz de mulher, ou um homem com voz de mulher, enfim, falando aquelas coisinhas que todo mundo gosta de ouvir, todos que não querem saber de Jesus, claro. E deixavam-se levar. Hoje não usa-se mais com tanta frequência o telefone, já vista que os nossos meios de comunicações estão muito mais avançados. Hoje você vê mesmo. É a mulherada do outro lado, uma câmera na frente, e a mulher com suas poses, enfim, aquela coisa toda, e você visualizando ali no seu smartphone, no seu celular, você visualizando no computador. Tudo é normal, irmãos. E quantos crentes estão dentro dessa realidade? Mas eu quero falar para vocês a respeito de algo que tornou-se extremamente comum, mas extremamente comum, principalmente com o advento do WhatsApp. O sexting, nome diferente, porém, amados, sexting é o ato de enviar videozinhos pornográficos, conversas pornográficas via redes sociais. Misericórdia. Os WhatsApps da vida estão recheados de quê? Pornografia. Não é? Se você tem amigos que não são cristãos, tem até alguns cristãos que mandam, mas se você tem amigos que não são cristãos, você recebe um videozinho de uma mulher pelada, de um homem e outras coisas mais, aquelas coisas que são comuns. Infelizmente, amados, é a disseminação do erotismo, dessa praga que tem dominado a vida do ser humano. E tudo tornou-se muito normal. Muito normal. Mas é pecado, gente. É uma cultura que contraria os preceitos de Deus, que contraria a verdade do eterno. Não te esqueças. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Todo este versículo está relacionado às questões das impurezas sexuais. Tudo isso aqui é relacionado às impurezas. Queridos, é uma cultura que tem dominado a humanidade aqui no Brasil e em qualquer parte. Amém? Qual a nossa cultura? A original. É a vontade de Deus, a direção do Senhor para a nossa vida. No entanto, estamos mergulhados no mundo homicida, no mundo cuja cultura é dominada pelo erotismo, por ações eróticas. E ainda, irmãos, o quarto aspecto, a cultura do consumo desenfreado. Isso aqui também é terrível e passa um tanto que é desapercebido, porque nós temos sempre a justificativa. iPhone 11, esse que é o top dos tops, R$8.000. Aí você pensa, poxa, como é que eu vou fazer? Eu ganho um salário mínimo, eu quero o iPhone 11 porque é o top dos tops. Aí você parcela aquilo em 24 vezes de R$400. É por aí. Consumismo desenfreado. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Mateus capítulo 25, versículos 37 e 38. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. É totalmente possível fazermos uma analogia desse texto com os nossos dias. Porque a volta de Jesus está às portas. Ali, nos dias de Noé, o barco estava sendo construído e todo mundo vivia naturalmente. Amados, nós temos que observar o que é que este mundo tem a oferecer. E quantas pessoas que se deixam levar pelo consumismo, levar por essas situações e que fazem dívidas intermináveis, gigantescas,
famílias endividadas, porque o iPhone lançou a versão 11. Agora, Galaxy S20. Me deu até vontade de comprar, sinceramente, viu? Ah, se eu tivesse dinheiro, eu compraria o Galaxy S20. É tanta coisa que tem naquele celularzinho, gente, que ele só não serve para fazer ligação. Mas, para tudo mais ele faz. Perfeito. Uns 8 mil reais. E as pessoas ficam loucas. Eu lembro-me que lançaram o iPhone, não me lembro qual foi a versão, que tinha pessoas na fila para comprar o telefone. E olha, gente, não é barato. Nós temos telefones de R$ 1.500 que faz tudo o que o iPhone 11 faz. Porque, no geral, amados, as pessoas vão comprar um telefone desse para ver alguma coisinha na internet, para ver o YouTube, para ver redes sociais, ocasionalmente filmar a criança ou uma festinha, coisa assim, enfim. E pronto, só isso. Mas o cara quer, sei lá, o top dos tops, para quê? E nesse aspecto entra algo chamado ostentação. Ostentação. Eis o grande problema. Eu estou aqui, aí eu puxo meu celular, a primeira coisa que aparece é a maçãzinha do pecado. Dizem que não tem nada a ver com a maçã da Eva, mas é a logo da Apple, a maçãzinha do pecado. E você puxa, já começa a pecar. Já começa a pecar. E você vai levantando, o pecado vai ficando maior. O pecado vai ficando maior, porque você está falando, oh, eu tenho um iPhone. Querido, é terrível isso. Ninguém tira o iPhone mostrando a tela para você. Ele mostra sempre as costas. É natural, né? Não tem como ser diferente. E você começa a pecar na ostentação. Eu falei para a Tenilza dia desses que ser rico é muito complicado. Ser rico é muito difícil. Porque quando você é um cara pobre, você pode ostentar talvez com uma moto, uma CG, no máximo aí uma Bros, alguma coisa assim. Quando você é rico, você compra uma Harley Davidson. 100 mil reais, aí você monta em cima daquilo. E sai fazendo barulho na rua. Oh, Harley Davidson. Quando você tem muita grana, você não compra um Corolla. Você compra uma BMW de 700 mil reais, uma Mercedes de 800 mil reais. Você compra um carro de 1 milhão de reais. Mas é pecado, pastor? Não, você tem dinheiro para isso. Você gasta da forma que achar conveniente. Mas o grande problema é o que a tua aquisição faz. Porque não tem como eu andando de Mercedes, 800 mil reais, e se eu dou uma volta nessa cidade, vou chamar a atenção de toda a cidade. E é dessa forma, irmãos. Entra aí a ostentação. Ser rico é complicado. Porque é difícil você ser rico e não ostentar. Como você é rico e não ostenta? Compra um relógio daquele, um Rolex, coloca no braço, um cordão legal. Quando você é muito bem de vida, você faz logo uma casa que seja apresentável. O conjunto da obra é ostentação. Eis, amados, a cultura do consumo. Eis a cultura. É uma cultura deturpada que fere os preceitos de Deus. É evidente que eu não quero, com esta palavra, acusar nenhum rico. Não, cada um viva da forma que ele achar conveniente. Só estou colocando que é muito difícil ser rico e não ostentar. Nós temos que ter muito cuidado, amados, porque nem sempre a marca quer dizer alguma coisa. Mais um exemplo. Se eu estivesse com uma camisa daquela do Jacarezinho, uma Lacoste, se não fosse falsificada, já começa o pecado da falsificação. Pirata é pecado, tudo que é pirata é pecado. Mas se fosse original, poxa, olha, ele está usando uma camisa Lacoste. Quanto custa hoje? 600 reais? 700? Por aí. Uma Polo Lacoste. E há outras marcas famosas que tem por aí, que tem um símbolo desse tamanho para mostrar que você está usando ela. A logo das marcas famosas sempre são grandes. São destacadas. Você precisa sair desse mundo consumista. Nós não podemos nos deixar dominar.
Queridos, não é ser miserável, não mostrar, não ostentar, mas é fazer aquilo que Deus quer. Nós não podemos, de forma alguma, estarmos vivendo segundo as normas que este mundo dita e que são contrárias à palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Isaías capítulo 55, versículo 2. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que ordeno, vocês comerão do melhor alimento e terão comidas gostosas. Essa é a recomendação. Está certo que Isaías viveu 3.000 anos atrás, aproximadamente, mas é uma realidade para nós hoje, amados. Nós temos que viver de uma forma que seja agradável ao Senhor. E se Deus te concedeu recursos, não seja consumista, mas aplique na obra do Senhor. É preciso que entendamos que os nossos recursos são do Senhor. O nosso salário é do Senhor. A nossa casa é do Senhor. Os nossos bens, até mesmo uma bicicleta enferrujada, também é do Senhor. Ou seja, tudo que é nosso é do Senhor. E esta é a visão de Deus para a nossa vida. Amém, amados? Mas, irmãos, como é que nós podemos transformar esta cultura tão doente? É possível? Possível é, irmãos. Mas é difícil. É difícil. Nós temos como servos de Deus sermos influenciadores nesta terra. Eu quero ler Atos capítulo 19, versículo 17 até o 19. Veja como Paulo foi um influenciador. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o valor dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de pratas. Atos 19, versículos 17 até o 19. É possível que haja uma mudança cultural? Sim. Desde que nós sejamos o instrumento do Senhor para que isso aconteça. E se nós querermos, amados, de fato, uma nova cultura, inclusive para esse Brasil, é só seguir o modelo que está na palavra. Atos capítulo 1, versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Como é que nós podemos mudar a cultura dessa terra? Falando do amor de Cristo, testemunhando do poder do Senhor, ensinando aquilo que procede do Todo-Poderoso. Irmãos, esta é uma verdade. Nós sabemos, queridos, que a cultura é a soma de todas as realizações humanas, sejam espirituais, intelectuais, materiais e vai por aí. Mas nós temos o dever de nos assemelharmos a Cristo Jesus e vivermos de forma diferente. Não nos deixarmos contaminar ou contagiar com a cultura deste mundo, mas vivermos aquilo para o qual o Senhor nos chamou. E nós não podemos, de forma alguma, compactuar com a cultura do homicídio, com a cultura da morte, nem tampouco com esta cultura louca, exacerbada do erotismo que domina toda a sociedade. E ainda, irmãos, não podemos nos deixar influenciar pela cultura do consumismo, achando que precisamos sempre ter o melhor telefone, o melhor celular, o último modelo de carro, o último modelo de bicicleta, o último modelo de relógio, o último modelo de bolsa, ou seja, qualquer outra coisa. Que as pessoas estão aí gastando seus recursos, endividando-se apenas para possuir aquilo que esse mundo tem a oferecer. A nossa visão é diferente. Vamos gastar os nossos recursos para a honra e para a glória do Senhor. Haja vista que tudo quanto temos pertence exclusivamente a Jesus. Amém, amados? Glórias a Deus por isso.
Esta é a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Que Deus abençoe a vossa vida. Que nós possamos procurar a santidade, separar-nos das práticas desse mundo e vivermos a vontade do Senhor em todos os aspectos. Parece que a palavra ela é dura. Sim, a palavra de Cristo é dura e o levou para a cruz. Se fosse fácil, todo mundo tinha saltado fogos. Oh, Jesus! Jesus falou isso hoje. Oh, fogos para Jesus! Jesus falou isso hoje. Oh, aquele cara é endemoniado. É filho do demônio. Ele tem parte com Beelzebu. E é dessa forma. A palavra de Cristo não era fácil. E essa é a visão de Cristo para a nossa vida hoje. Temos que fazer aquilo que é comum a Ele. Amém, amados? Vamos orar então? Senhor, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco, Pai. Que Tu venhas trazer a revelação, meu Senhor Jesus. O entendimento, Pai. Para que cada um possa procurar viver de forma diferente. Acima de tudo, fazendo a Tua vontade. Meu Deus, cria em cada coração, Senhor, prazer naquilo que é Teu. Para que viva os Teus preceitos. Para que se deixe envolver pelo Teu santo e bendito Espírito. Deus, edifica a Tua igreja. Edifica-nos. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 903